Imagine um mundo onde o controle não é apenas um conceito, mas uma realidade, onde um poder sombrio manipula cada transação, cada pensamento, até mesmo a sua própria adoração. Durante séculos, os crentes têm ponderado sobre a assustadora profecia de Apocalipse 13. Como poderia um sistema tão aterrorizante acontecer? Hoje, num mundo de moedas digitais e vigilância por IA, essa profecia não parece muito distante. A questão é, estaremos à beira de uma nova era onde o bem e o mal entrarão em conflito de formas sem precedentes? Sim, ao mergulharmos nesta profecia emocionante, lembre-se de que abraçar a fé em Jesus é o seu escudo. Inscreva-se e conte-nos nos comentários de onde você é ou como Jesus transformou sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo, Ele está sempre com você. Na misteriosa cacofonia de símbolos e visões que o livro do Apocalipse apresenta, a emergência da besta do mar em Apocalipse 13, 1-2 destaca-se como um momento crucial. Aqui, João descreve uma criatura tão formidável, tão envolta em pavor e poder, que captura a imaginação e o medo dos leitores ao longo dos tempos. Uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, coroada com nomes blasfemos e sancionada pelo dragão, o próprio Satanás. À medida que esta imagem se desenrola na mente do crente, uma compreensão mais profunda das suas implicações acena. O mar, com a sua extensão ilimitada e águas tumultuosas, serve mais do que apenas uma fronteira geográfica. Biblicamente, muitas vezes simboliza as massas mutáveis e imprevisíveis da humanidade e das nações. Quando João retrata esta besta surgindo do mar, ele está entrelaçando a imagem de uma força dominante emergindo do caos da história humana. As nações, inquietas e em constante mudança, conspiram para criar condições propícias à ascensão do poder de autoridade. Cabeças e chifres, reis e reinos, estas são as estruturas do poder mundial. Cada cabeça e chifre representa um nexo de governação, um domínio concebido para exercer controlo, não apenas fisicamente, mas ideologicamente e espiritualmente. Esta autoridade bestial não se contenta com a mera conquista política, procura infiltrar-se na alma, distorcendo crenças e prendendo espíritos sob um sistema obcecado pela dominação. A narrativa se intensifica à medida que ponderamos se os fundamentos desta profecia estão realmente sendo apresentados diante dos nossos olhos. Será que a ascensão da besta está mascarada pelo fascínio da unidade, pelos cantos de sereia da segurança global e do progresso sem fim? Numa era em que as nações se reúnem sob bandeiras comuns, jurando fidelidade a ideais que parecem nobres, é preciso perguntar se estes são passos em direção ao coletivo pacífico ou se abrem o caminho para uma tirania invisível. O domínio espiritual buscado pela besta é talvez o mais insidioso. É um sistema criado não apenas para controlar ações, mas para manipular crenças e pensamentos. O fascínio de uma frente unida, de uma direção única que promete segurança e prosperidade, atrai muitos. No entanto, escondido sob este verniz está um desafio à fé e à individualidade. A besta busca adoração em tudo, exceto no nome, exigindo uma lealdade que ecoe o suficiente para atingir nossos próprios espíritos. À medida que a sociedade testemunha uma crescente coalescência de ideologias culturais, econômicas e políticas, os paralelos com a profecia de João tornam-se difíceis de ignorar. Instituições grandes e pequenas imploram fidelidade a ideologias que defendem a união e objetivos partilhados. Mas dentro desta mistura está a ameaça de perder a essência da autonomia espiritual, uma persuasão subtil para a uniformidade que pode alinhar-se mais com a ambição da besta do que com qualquer intenção divina. Esta constatação exige uma reflexão sobre o nosso endosso diário às narrativas conglomeradas. Cada decisão de seguir cegamente, por medo ou desejo de conforto, pode aproximar-nos da aceitação impensada de um domínio que nega a liberdade espiritual. As bandeiras da unidade e do progresso são por vezes desfraudadas para obscurecer um caminho que conduz precariamente perto da escravização espiritual. A profecia do Apocalipse representa tanto uma advertência
quanto um chamado ao discernimento. Pede-nos que olhemos para além do imediato, que desafiemos a aparente inevitabilidade das marés mundanas que se avolumam à nossa volta. Ao fazê-lo, levanta-se a questão de saber se estamos preparados para reconhecer a ascensão subtil desta besta ou se estamos demasiado cativados pelas suas promessas astutas. À medida que o mundo evolui, com cada avanço e cada declaração de paz, as sementes da profecia potencialmente criam raízes. E assim a visão do Apocalipse desafia os crentes a permanecerem vigilantes e com discernimento, compreendendo que a ascensão da besta não é apenas um evento futuro apocalíptico, é uma batalha espiritual e ideológica sempre presente no nosso aqui e agora, exigindo-nos que naveguemos e contrariemos a sua maré com sabedoria e clareza. O chamado é buscar aquela verdade que liberta, em meio a uma miríade de vozes que nos tentam em direção a um caminho que poderia levar à reivindicação da besta sobre o corpo e a alma. Entre as antigas passagens do Apocalipse, onde os mistérios estão encerrados em metáforas divinas e profecias antigas, encontra-se um aviso agourento no capítulo 13. Aqui, Apocalipse 13, 16, 17. Apresenta um futuro, onde a autonomia humana é escravizada por um sistema onipresente, um mecanismo global de controle exercido pela besta. Esta escritura fala de forma assustadora de um mundo onde a marca emblemática da lealdade à besta se torna essencial para qualquer transação econômica. Estas imagens vívidas ressoam fortemente numa era dominada por tecnologia avançada e capacidades de vigilância sem precedentes. O mundo de hoje deu origem a um sistema digital que se assemelha estreitamente a estas antigas profecias. As moedas digitais do Banco Central, CBDCs, estão começando a ocupar o centro das atenções à medida que nações ao redor do mundo experimentam a moeda legal digital. Os proponentes argumentam que essas moedas aumentarão a eficiência das transações, reduzirão a fraude e democratizarão as finanças. No entanto, as implicações mais profundas revelam um paralelo perturbador com a profecia. Monitorizadas pelas autoridades centrais, as CBDCs poderiam ser integradas no quadro de um sistema de controlo moderno, centralizando ainda mais o poder econômico e potencialmente impedindo a privacidade nos compromissos econômicos. Os sistemas biométricos de rastreamento e identificação complementam cada vez mais esta evolução digital. Impressões digitais, reconhecimento facial e até varreduras de íris podem autenticar transações com uma precisão muito além dos métodos tradicionais. Embora este salto tecnológico prometa conveniência e maior segurança, também liga cada um de nós à rede da vigilância, um mundo onde as atividades diárias podem ser monitorizadas, registradas e comunicadas com facilidade. A profecia do Apocalipse, alertando sobre uma sociedade onde o sustento depende da lealdade simbólica à besta, reflete mais do que ficção distópica. Ilustra realidades potenciais emergentes em nossa era tecnológica. Além disso, a inteligência artificial e a aprendizagem automática desempenham papéis fundamentais nesta dinâmica de controlo. Embora a capacidade da IA para analisar grandes quantidades de dados possa funcionar como uma ferramenta formidável contra o crime e o terrorismo, a sua aplicação também se estende à monitorização de pensamentos, crenças e comportamentos. Os algoritmos avaliam não apenas palavras faladas ou escritas, mas também tom, sentimento e subtexto. Assim, as opiniões percebidas como ameaças às normas prevalecentes podem ser facilmente sinalizadas, restringidas ou eliminadas. Um indício assustador da supressão do pensamento enobrecido na narrativa do Apocalipse. Esta rede de vigilância sempre vigilante encontra justificação sob o pretexto de segurança. Governos e empresas defendem a sua necessidade de manter uma sociedade segura. No entanto, numa época em que todas as transações são examinadas e as opiniões pessoais podem ser editadas ou mesmo apagadas, a linha entre a proteção e a opressão torna-se perigosamente tênue. Aqui a profecia parece alarmantemente profética,
pois alerta contra a rendição a uma força abrangente e controladora. O cenário digital não é apenas um avanço, poderia tornar-se uma porta de entrada para a submissão total, criando uma sociedade cada vez mais próxima das descrições bíblicas de controlo colossal. Imagine viver num futuro onde a rejeição da marca, seja ela um sinal literal ou metafórico de lealdade, possivelmente significaria a exclusão do sistema econômico, em última análise, forçando o cumprimento ou levando à miséria. À medida que possibilidades terríveis invadem cada nova inovação tecnológica, a correlação entre a profecia e as tendências tecnológicas torna-se cada vez mais clara. No entanto, pisamos em terrenos precários quando o poder se centraliza completamente. A profecia alerta para um destino em que curvar-se a este sistema não será apenas uma decisão financeira, mas uma capitulação espiritual. Quando cada acto econômico exige a submissão a um poder abrangente, a soberania pessoal sofre erosão, entregando a independência do pensamento e a liberdade da alma às garras da besta. As armadilhas do progresso tecnológico acenam, mas o risco de criar uma sociedade servil é imenso quando ignoramos os ecos de advertência da revelação. Estas reflexões exigem introspecção e ação. Deve haver um discurso contínuo em torno da privacidade, da liberdade e das implicações éticas de incorporar a tecnologia tão profundamente nas nossas vidas. Para navegar neste cenário complexo, é necessário pesar os avanços, juntamente com um compromisso inabalável de defender a dignidade humana, a independência e a fé. À medida que os paralelos modernos se desenrolam na profecia bíblica, somos lembrados de que a vigilância, a sabedoria e a vigilância são cruciais na proteção contra a ascensão lenta e subtil de qualquer sistema que exija lealdade indevida. O nosso desafio continua a ser aproveitar os dons da tecnologia sem sermos vítimas do seu potencial de subjugação. Esta dicotomia está no cerne da profunda advertência do Apocalipse para a nossa era. No período de Apocalipse 13, 11, 15, a narrativa desenrola uma entidade mistificadora, conhecida como a Segunda Besta, um personagem que cativa a imaginação e provoca profunda contemplação sobre a interação simbólica de poder, engano e espiritualidade. Esta besta, muitas vezes identificada como o falso profeta, não emerge de forma independente, mas intrinsecamente ligada à primeira besta, conduzindo as populações para uma rede de submissão espiritual e moral, através do disfarce de sinais e maravilhas milagrosas. Em essência, não se trata apenas de dominação política, mas de um profundo entrelaçamento de fé e subserviência, uma sedução global diante de um ídolo revestido de ilusão de autoridade. A segunda besta é descrita como tendo 2 chifres, como os de um cordeiro, mas falando como um dragão, criando imediatamente uma tapeçaria visual vívida entrelaçada com simbolismo bíblico. Esta dualidade, uma aparência aparentemente benigna aliada a intenções maliciosas, fala da arte do engano. A imagem de um cordeiro indica pureza ou inocência, tipicamente associada ao próprio Cristo, amplificando assim a blasfêmia deste impostor que usa tal imagem para angariar seguidores desavisados. No entanto, é o dragão, representante da influência satânica, que está por baixo, revelando a sua verdadeira natureza através da fala e da ação. Esta dicotomia incita os crentes a olhar além das aparências superficiais e a questionar a natureza do que é apresentado como bom ou justo. Na sociedade contemporânea, os ecos do modus operandi da segunda besta ressoam ruidosamente. Consideremos os movimentos religiosos e espirituais globais que defendem a unidade desprovida de verdades ou doutrinas fundamentais. As pessoas, ansiando por paz e harmonia num mundo cada vez mais caótico, podem ver-se atraídas por ideologias ou práticas que prometem inclusão e aceitação, mas ao custo de diluir os valores fundamentais da sua fé. Nisto, a unidade torna-se um manto superficial que esconde uma agenda mais profunda, uma imitação astuta da unidade divina, atraindo os indivíduos à complacência
e ao compromisso espiritual. Os milagres sempre ocuparam um lugar poderoso na consciência humana, agindo como sinais tangíveis da presença divina. Aqui, porém, a besta exerce esses sinais não como afirmações sagradas, mas como veículos de subjugação. O poderoso fascínio dos milagres pode entorpecer o discernimento, encorajando a confiança no espetáculo em detrimento das Escrituras. Isto traça paralelos com os fenômenos modernos, onde a promessa do sobrenatural ou do extraordinário leva a reuniões de imensos seguidores, seja através de líderes carismáticos, movimentos ou mesmo ideologias que proporcionam uma sensação de experiência transcendente sem desafiar a responsabilidade ou o crescimento pessoal. A mensagem subjacente permanece. Tenha cuidado com maravilhas desprovidas de autenticidade espiritual. Uma faceta profunda deste engano é a adoração forçada da primeira besta, uma entidade muitas vezes vista como uma metáfora do poder político sistêmico, idolatrada através da construção de um sistema globalmente unificado. A segunda besta, através dos seus sinais e do culto da fé comprometida, efetivamente encurrala a humanidade sob uma lealdade partilhada. Não se trata apenas de restrições físicas, embora isso esteja certamente implícito nos sistemas sociais, mas de uma exigência de fidelidade espiritual, de uma renúncia ao discernimento pessoal e coletivo. O terrível aviso encapsulado nesta visão fala de um inevitável efeito em cascata, em que a adoração, e não apenas a ação, se torna a moeda de controlo. A lealdade deixa de ser um estado passivo, mas torna-se um desempenho ativo, monitorado e medido em relação a um padrão estabelecido por uma ilusão. Aqui reside o aspecto assustador desta profecia. O culto exigido não é de liberdade ou alegria, mas de fervor concebido, mobilizado através da manipulação espiritual e psicológica. Ao refletirmos sobre esta passagem, ela apela a cada observador para examinar atentamente as marés do atual clima espiritual e político. Estaremos a ser inconscientemente atraídos para ideologias ou sistemas que oferecem unidade sem substância ou paz sem verdade. Desafia-nos a questionar se o nosso sentimento de admiração e espiritualidade permanece ancorado na verdade divina que nos é cara ou se foi colocada no altar da conveniência, do consenso ou da coerção. Este capítulo do Apocalipse funciona como um toque de clarim urgente, um lembrete intemporal de que as aparências podem enganar, os milagres podem enganar e a unidade sem a verdade pode escravizar. A paisagem espiritual exige discernimento, um compromisso de manter a pureza da fé enquanto navegamos através das forças labirínticas que procuram redefinir ou diluir o que é verdadeiro para a revelação divina. Devemos permanecer sintonizados para que não nos encontremos adorando sob os auspícios de uma ilusão que promete a salvação, mas leva ao esquecimento espiritual. À medida que avançamos nas passagens enigmáticas do Apocalipse, a nossa jornada leva-nos a um dos seus símbolos mais discutidos, a marca da besta. Ao contrário de uma mera ilusão física, inventada por narrativas de ficção científica ou teorias da conspiração, Apocalipse 13:17 oferece-nos um símbolo repleto de profundas implicações espirituais. A marca não é simplesmente um sinal externo, mas uma representação emblemática profunda. Significa o alinhamento e submissão de uma pessoa aos valores e domínio da besta, estendendo-se além da pele, profundamente nos reinos da crença e da lealdade. Esta marca é descrita como um identificador inegável daqueles que estão entrelaçados com a besta, vivendo assim de acordo com os seus valores corruptos. É um pacto traiçoeiro com as trevas, selando a devoção a um poder enganoso, muito parecido com um contrato vinculativo que, uma vez assinado, dita a lealdade da alma. Os leitores modernos muitas vezes imaginam esta marca em formas físicas, como tatuagens ou microchips, mas a sua essência é muito mais profunda. Ela permeia camadas de ideologia e rendição espiritual, exigindo total deferência à penetração da influência da besta. À medida que o Apocalipse se desenrola,
A marca torna-se sinônimo de acesso e aceitação num mundo cada vez mais sob o controle da besta. Aqueles que se recusam testemunham o teste final da fé, enfrentando o espectro angustiante da exclusão social e, em circunstâncias extremas, enfrentando a punição ou mesmo a morte. O domínio da besta manifesta-se como um sistema intolerante à dissidência, onde a lealdade à sua ideologia enganosa se torna um pré-requisito para a sobrevivência. Assim, sem a marca, o comércio, a interação social e até mesmo o sustento são retidos, tornando a vida incrivelmente precária. No mundo moderno, podemos ver sombras deste conceito no que parecem ser verificações de lealdade ideologicamente impostas nos locais de trabalho, nas esferas dos meios de comunicação social e no discurso público. Estas são provas de lealdade que refletem estranhamente a dinâmica espiritual apresentada no Apocalipse. O mundo de hoje exige frequentemente conformidade, reforçando narrativas consideradas universalmente aceitáveis e classificando o desvio como herético ou subversivo. Neste clima, os indivíduos são subtilmente, mas poderosamente coagidos a entrar num ecossistema de pensamentos e valores aceites, onde a dissidência pode levar ao ostracismo profissional ou pessoal. Imagine se encontrar em um cenário onde os valores que você preza colidem com os mandatos de uma ideologia social avassaladora. Você seria capaz de reconhecer a marca nos compromissos que faz e não na sua pele? Tais compromissos, embora aparentemente menores, representam uma mudança gradual no sentido de um alinhamento ideológico que reflete a influência insidiosa da besta. A questão que permanece para os crentes é se irão discernir esta marca não como uma imagem tangível, mas como uma tendência crescente de princípio, uma convicção esmaecida ou a desintegração gradual das fronteiras morais. A sabedoria na interpretação destes sinais não reside na busca do sensacional, mas no discernimento silencioso e na fé inabalável. Reconhecer a marca da besta exige vigilância para garantir que os valores de alguém permaneçam imaculados pela sedução sutil das pressões sociais. Uma análise desta marca simbólica não deve centrar-se apenas no medo impulsionado pelo Apocalipse, mas esforçar-se por compreender as lealdades mais profundas que representa. A Escritura exorta os crentes a prepararem-se espiritualmente não apenas na apreensão de um eventual clímax escatológico, mas em batalhas diárias, onde a fé e os valores são testados até ao seu âmago. Às vezes, a marca é visível não numa imposição social, mas nas escolhas pessoais que gradualmente reorientam a lealdade de um indivíduo para longe da verdade divina. À medida que o mundo se aproxima da narrativa profética detalhada no Apocalipse de João, é importante compreender a essência da marca. É um prenúncio de fidelidade espiritual, resiliência moral e coragem de convicção para navegar num mundo fraturado e, por vezes, antagônico em relação às expressões genuínas de fé. O verdadeiro desafio é manter a clareza em meio a uma divergência de valores, afirmando a própria identidade ancorada no divino, iluminada pela luz e pela verdade e santificada das trevas do compromisso espiritual. No conflito persistente entre a verdade e o engano delineado no Apocalipse, os crentes são chamados à vigilância e ao discernimento, não impulsionados pelo medo, mas fortalecidos pelo amor, pela adesão aos mandamentos divinos e pelo compromisso genuíno com a fé, as verdadeiras marcas espirituais da fidelidade à graça soberana de Deus. Com cada escolha, com cada expressão de fé e valor, gravamos nas nossas vidas símbolos de lealdade que transcendem o horror da marca da besta, refletindo, em vez disso, a luz da verdade divina. Em última análise, o Apocalipse fornece um mosaico, uma tapeçaria vívida, de luta espiritual e triunfo, que é tanto pessoal quanto profético. A marca obriga-nos ao autoexame, alinhando-nos com uma vocação superior em vez de sucumbir à cadência da besta, elaborando assim um testemunho vivo de fé e integridade através das provações da vida. Tal como acontece com todos os conflitos espirituais, a vitória, estampada não na submissão à besta, mas na fidelidade ao Cordeiro, aguarda aqueles que perseveram.
Num mundo onde os sistemas se estreitam, onde as fronteiras sociais se tornam estreitas e excludentes, Apocalipse 14:12 oferece um farol de esperança e resistência. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. À medida que os poderosos motores do poder terreno se tornam mais restritivos, infringindo as liberdades pessoais, os crentes são chamados a permanecer firmes, mantendo a sua integridade e fé. Estes tempos exigem não apenas preparação espiritual, mas também preparação prática para resistir à exclusão e à marginalização, mantendo-nos firmes nos princípios divinos. Imagine-se no meio de uma onda crescente de pressões sociais, um ambiente onde a dissidência é rapidamente punida e a conformidade é a moeda da aceitação. Esta imagem reflete a alegoria bíblica, onde a ascensão da besta representa não apenas uma autoridade tirânica, mas uma influência generalizada que exige lealdade, muitas vezes à custa das próprias crenças. É durante essas provações que a determinação do verdadeiro crente é testada e, em última análise, refinada. O ato de permanecer firme quando o sistema se aperta começa por enraizar-se profundamente na fé. A prontidão espiritual requer uma lealdade inabalável aos mandamentos de Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Significa abraçar um estilo de vida de oração constante, meditação e reflexão sobre sua palavra. Âncora na tempestade, as Escrituras guiam e tranquilizam durante as provações, fortalecendo o espírito com sabedoria e força divinas. A preparação prática é igualmente crucial. Compreendendo que a exclusão social pode muito bem tornar-se uma consequência da manutenção das próprias crenças, os crentes devem preparar-se sabiamente. Isto envolve não apenas uma prontidão mental e emocional para enfrentar a rejeição, mas também uma abordagem estratégica para se sustentar em tais cenários. Isso pode significar cultivar uma comunidade de indivíduos com ideias semelhantes que fornecem apoio e incentivo. Pode envolver o aperfeiçoamento de competências que permitam a autossuficiência, preparando-se para uma época em que os sistemas do mundo poderão negar recursos àqueles que não estejam dispostos a conformar-se. No entanto, em toda preparação prática, manter a integridade é fundamental. O mundo pode oferecer conforto temporário, em troca de conformidade, mas a verdadeira paz reside na alma que não comprometeu os mandamentos divinos. A resistência espiritual é caracterizada por uma dedicação inabalável à verdade de Deus, que se manifesta em cada ação e decisão. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram resolutos face à fornalha ardente de Nabucodonosor, os crentes de hoje devem recusar curvar-se a pressões que contradizem a sua fé. A narrativa do Apocalipse assegura-nos que, embora a besta possa surgir e os sistemas aumentarem o seu domínio, o regresso do Cordeiro é iminente. Este não é um mero símbolo de esperança, mas uma promessa divina de que aqueles que permanecerem firmes reinarão com ele. Conforme descrito em Apocalipse 24, os fiéis que suportaram grandes provações serão justificados na glória eterna. Esta promessa serve como contrapeso às pressões imediatas dos sistemas mundiais, proporcionando perspectiva e incentivo para tomar medidas decisivas agora. A ação decisiva requer discernimento e coragem. Começa com uma reflexão pessoal sobre áreas onde a fé pode ser suscetível de compromisso. Envolve buscar ativamente a orientação do Espírito Santo nas decisões diárias, garantindo que cada passo dado esteja alinhado com a vontade divina. Este processo não é passivo, é um envolvimento dinâmico com a fé, marcado por uma reavaliação constante de onde realmente reside a lealdade de alguém. Construir resiliência nesses tempos envolve promover um profundo senso de comunidade. A força coletiva dos crentes que apoiam e defendem uns aos outros reflete a comunidade da igreja primitiva em Atos. Juntos, os crentes podem enfrentar a tempestade, encorajando uns aos outros a permanecerem firmes diante da adversidade. Essas ligações proporcionam uma tábua de salvação, lembrando a cada indivíduo que não está isolado nas suas lutas.
Concluindo, Apocalipse 14:12 exorta os crentes a incorporar a paciência dos santos diante de sistemas cada vez mais rígidos, apegando-se firmemente aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus. É um chamado para permanecermos resolutos, para nos prepararmos espiritual e praticamente para os desafios e para mantermos a integridade e a fidelidade sob pressão. A promessa de reinar com o Cordeiro proporciona uma perspectiva eterna que ofusca as provações imediatas, encorajando os crentes a tomarem medidas decisivas agora, à medida que os sistemas do mundo se formam. Esta jornada requer coragem, discernimento e um compromisso com um estilo de vida que glorifique a Deus e resista às pressões do mundo, garantindo que as ações de hoje as preparem para o reinado eterno com Cristo.